Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Oh, Senhor Jesus. E lembrando, neste momento, quem está acordado junto comigo, quem está dormindo, mas assim que se acordar, também faça a respiração da vida. Vamos lá, amados irmãos e amadas irmãs? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui na Terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa desse nome, porque só nesse nome que está acima de todo nome. Se eu e vocês dependermos para tudo, com certeza, amados, quando o Senhor voltar, nós estamos prontinhos para que possamos reinar com o nosso Senhor. Por isso que vamos mais invocar o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje Ele pede para mim e vocês ler 1 Samuel, capítulo 1 ao 2, 21. João 5, 1 ao 18. Salmo 105, 37 ao 45. E Provérbios 14, 28 ao 29. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos primeiro tocar na essência de Deus, que é o amor, e depois o Senhor pode nos iluminar na sua palavra, bem? Por isso precisamos sempre estar exercitando o nosso Espírito. E depois que lemos a Bíblia, tenho certeza que Deus tem falado ao nosso coração, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário é que todos os dias nos traz essas pepitas. E volume 1, a série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louvado seja Deus. E o título geral aqui é Cristo, o centro do livro, o centro da obra de Deus. Escrito pelo nosso querido e amado Pedro Dom, um irmão profeta que tem falado bastante a sua palavra e que nós, eu e vocês que estão me ouvindo, podemos ser um através da palavra de Deus para cooperarmos juntos e edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, domingo, né? O título da semana é Prefácio e Saudação do Apóstolo. Essa é da semana. Aí ele diz o seguinte aqui, a leitura bíblica. Nós já lemos, vou até repetir. Salmo 110, 3. Efésios 1, 3. E Colossenses 1, 5. Já lemos bastante, mas é bom reler novamente. Temos também aqui o Colossenses 1, 2, parte B, que diz o seguinte, para mim e todos vocês que estão me ouvindo, graças e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Louvado seja Deus. E o título de hoje é Valentes de Davi. Só pelo o título você já sabe que é Valente de Davi, né? Lá em 2 Samuel, né? Explica bem direitinho, 2 Samuel 23, o 15 ao 16. Ele diz o seguinte, já vimos a necessidade da energia do jovem na obra do Senhor. Para a obra de Deus avançar, precisamos dos valentes de Davi. Essa expressão surgiu quando vimos os 3 guerreiros, 3, viu gente? 3 significa ressurreição. 3 guerreiros de Davi e sua atitude, palavra-chave, atitude. Eu e vocês precisamos tomar atitude para servir ao Senhor, atitude para falar pelo Senhor. Lembre-se bem disso.
após ouvir suspiro e dizer: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, você já sabe a história, né? E tiraram a água do poço junto à porta de Belém. E tornaram e a levaram, tomaram e levaram, né, a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Então aqui só esse pequeno desfrute já diz tudo. Nós precisamos ser esses valentes de Davi. Ir ao território do inimigo e trazer as pessoas para o reino de Deus. Amém? Louvar-se a Deus. Isso é para cada um de nós que já cremos no nosso Senhor. Lembrando sempre que Davi não pediu que ele buscasse algo, uma vez que a guarnição dos inimigos estavam lá em Belém. Contudo, havia uma tamanha cumplicidade entre Davi e esses 3 valentes guerreiros de seu exército, que eles arriscaram que a própria vida para satisfazer os desejos do rei. Esse é um verdadeiro guerreiro. Essa cumplicidade também havia entre o quem? Timóteo e Paulo, né? Timóteo conhecia o coração de Paulo, né, gente? E nessa cumplicidade cooperava com Paulo para realizar o que? A vontade de Deus. Então, amados irmãos, nesse primeiro tópicozinho aqui já diz o seguinte, que eu e vocês, como esses valentes de Davi, vamos se cooperar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Louvado-se a Deus. Lembrando-se, semelhantemente, amados irmãos e amadas irmãs de ouvir, hoje Deus precisa desse exército de jovens do que santos para a sua obra avançar. Jovens maduros que estejam alinhados com a palavra profética, seguindo de perto. Então basta um suspiro e os soldados já sabem o que fazer. Todos devemos aprender com a experiência, com essa experiência, né? Às vezes um irmão me conta, ele diz assim, olha o exemplo que está dentro dele. Às vezes um irmão me contata pedindo para opinar acerca do evento que será realizado em sua igreja. Eu expresso o meu sentimento, dou minha sugestão, mas o irmão diz que já está tudo preparado para fazer de outro jeito. Isso é preocupante, amados, pois se você reconhece alguém como um homem de Deus, o que ele fala deve ter o que? Peso. Então, amados irmãos, olha aqui a preocupação do irmão. O homem de Deus, ele tem que falar e tem que ter peso na palavra que ele fala. Amém? Se conhecer o coração de quem está à sua frente, você o seguirá sem nenhum questionamento. Verdade. Se o sentimento não for de Deus, o Senhor não revelará. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos seguir a palavra de Deus, que é a palavra atual, que é a palavra profética, levando cada um de nós a salvar vida aí nas ruas. Portanto, nosso sentimento para com os servos do Senhor deve ser o quê? Semelhante aos 3 valentes de Davi. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora vou passar aqui para frente, que ele diz assim, lá no 5, nos 3, no rei assim. Ó Senhor Jesus. Os Colossenses, assim, aos Colossenses, Paulo e Timóteo escreveram assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. A expressão aos santos fiéis aqui se refere ao quê? Aos irmãos, os que creram em Jesus na verdade do Evangelho. Amados, eles são santos porque eles foram separados. Lembre-se bem disso para não confundir. Muita gente diz que, fulano só quer ser santo. Sim, é santo, mas separado. Não no sentido da deidade, ou seja, de adoração. Esses santos separados são os que fazem a vontade de Deus. E santificado por Deus, posicionamento. O mesmo aconteceu conosco. Quando cremos no Senhor Jesus, pela palavra do Evangelho, fomos o que? Reconectados com Deus. Mudamos de quê? De posição diante dele e nos tornamos o que? Santos. Com tudo isso, não significa que a nossa alma, ouça bem, também tenha sido santificada. Por essa razão, muitas vezes ainda não há unanimidade nos irmãos. Então, amados irmãos, o que vocês precisamos fazer, não havendo unanimidade nos irmãos, depender mais do Senhor, comer mais da sua palavra. Senhor Jesus, ele diz assim, a igreja em Colosso era composta de todos os daquela cidade que creram e foram regenerados pelo Espírito. Segundo a Bíblia,
cada cidade há uma só igreja. Então, amados irmãos, não podemos mais estar em dúvida. Em cada, incluindo todos os irmãos, cada cidade há uma só igreja, há um só falar. Esta é a unidade prática que Deus propôs para o viver cristão. Infelizmente, no decorrer dos anos, o homem passou a se dividir por divergência no sentimento e na palavra. Isso teve início do século II, devido à ausência da palavra profética. Agora estamos restaurando o falar profético para dar uma direção às igrejas. Amados, portanto, devemos dar a importância à palavra do apóstolo, que Deus usa em cada era. Ouçam bem, Deus, na era do Velho Testamento, Deus usou quem? Moisés, que era a boca de Deus. Sim, em cada era Deus usa um profeta, para que seguimos em unidade e unanimidade, em uma só direção, produzindo uma única obra, a edificação do corpo de Cristo. Lembrando, somos muitos membros, mas há uma única obra do ministério. E aqui está lá em Efésios 4:12, que se tiver um tempinho, vocês leiam. Senhor Jesus. E aqui no 5 ele diz o seguinte, uma frase: quando o rio da graça nos supre, ouçam bem, com a realidade de Deus, o resultado é o que? É paz. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos mergulhar neste rio da graça, para que ele possa nos suprir e vir paz para cada um de nós. E lembrando, os irmãos viviam ansiosos, angustiados, estressados, mas desde que passaram a desfrutar da graça, fazendo a imersão na palavra, comendo mais da palavra, pregando o evangelho e orando pelas pessoas nas ruas, ganharam o que? Paz. Amado, a graça consiste em Deus tornar-se acessível ao homem por meio do Espírito, como um rio que flui, alcançando e abençoando com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais aonde? Em Cristo. Amado, que Deus abençoe sua igreja. Louvado seja Deus. E para terminar, tenho aqui meu pontinho. Graças ao Senhor, o Senhor mostra aqui esse pontinho e eu vou falar para todos os irmãos. Eu escrevi o seguinte: pela misericórdia de Deus, amados, assim como os valentes de Davi, que não viram a dificuldade de buscar água do poço que estava junto à porta de Belém, nós não podemos ter medo de servir ao Senhor em toda e em qualquer situação. Louvado a Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, não tenha medo. Confia no Senhor. Sirva ao Senhor sem medo. Sirva com amor no coração. Amém? Louvado a Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações. E lembrando, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Alguém está precisando desta palavra, desse versículo, dessa pequena frase. Use-a. Pode salvar muita gente. Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Não esqueça, Ele é Deus e pode todas as coisas. Creia que o nosso Senhor pode todas as coisas. Sim,